Este podcast é baseado nos meus artigos, convertidos em MP3 para que você possa ouvi-los facilmente em qualquer lugar. Desfrute da conveniência de escutar enquanto está em movimento, no trânsito ou em momentos de lazer, e mantenha-se atualizado com o conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, ouvintes do Conversas da História. Eu sou Armando Olaio e hoje vamos explorar um tema fascinante que revela as camadas mais complexas da Revolução Industrial. O que se esconde por trás das justificativas de progresso econômico e moralidade. Como as políticas e reformas implementadas naquela época, muitas vezes, serviram para ocultar interesse e causar impactos adversos na vida dos trabalhadores e dos pobres. Prepare-se para uma viagem pela história onde desvendaremos a capa usada para encobrir as verdadeiras intenções e consequências. Fique connosco para uma conversa reveladora. A capa da Revolução Industrial, justificativas e realidade. Cercamentos, modernização ou deslocamento. Os cercamentos, que permitiram a privatização das terras comuns, foram justificados como uma medida para melhorar a eficiência agrícola. Argumentava-se que a transformação das terras comuns em propriedades privadas aumentaria a produtividade e modernizaria a agricultura. No entanto, o impacto real foi o deslocamento forçado de muitos trabalhadores rurais que perderam as suas fontes de subsistência. Embora a modernização agrícola fosse uma meta declarada, a realidade foi uma migração em massa para as áreas urbanas, onde as oportunidades eram limitadas e as condições de vida frequentemente precárias. Industrialização, progresso ou exploração. A industrialização foi promovida como um motor de progresso econômico e melhoria das condições de vida. As fábricas e as minas foram apresentadas como centros de oportunidades que trariam prosperidade para todos. No entanto, a realidade era bem diferente. As condições de trabalho nas fábricas eram severas, com longas jornadas e salários baixos. A promessa de prosperidade muitas vezes traduziu-se em exploração e degradação das condições de vida dos trabalhadores, que enfrentaram ambientes insalubres e uma falta de direitos trabalhistas básicos. Lei dos Pobres de 1834, moralidade ou controle. A Lei dos Pobres de 1834 foi introduzida para tornar o sistema de assistência social mais eficiente e moralmente aceitável. A justificativa era que a reforma tornaria a assistência mais justa, desencorajando a dependência e promovendo a autossuficiência. No entanto, a implementação da lei resultou em workhouses com condições de vida extremamente severas. A moralidade proclamada muitas vezes mascarava um sistema que controlava e punia os pobres em vez de fornecer uma ajuda genuína. Reformas trabalhistas, proteção ou formalidade. As reformas trabalhistas, como as leis das fábricas, foram justificadas como uma tentativa de proteger os trabalhadores, especialmente crianças, de abusos e condições insalubres. A ideia era que regulamentar as horas de trabalho e melhorar as condições nas fábricas promoveria a justiça social. Contudo, a aplicação dessas leis era frequentemente inadequada, e muitos empregadores encontraram maneiras de contornar as regulamentações. Assim, a proteção prometida muitas vezes não se concretizou, e as condições de trabalho continuaram a ser difíceis para muitos trabalhadores. Conclusão. A capa utilizada para justificar as políticas e reformas durante a Revolução Industrial muitas vezes serviu para ocultar os verdadeiros interesses e impactos dessas medidas. Embora as justificativas de progresso, eficiência e moralidade fossem amplamente divulgadas, a realidade para muitos trabalhadores e pobres foi marcada por deslocamento, exploração e condições de vida severas. A análise crítica dessas políticas revela como a retórica oficial muitas vezes mascarou as consequências adversas e os interesses que realmente estavam em jogo. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conversas da História. Espero que a nossa exploração sobre a Revolução Industrial e as políticas que moldaram aquele período tenha-vos oferecido novas perspectivas sobre o que realmente estava em jogo. A capa do progresso e da moralidade muitas vezes esconde realidades duras para muitos, e entender essas camadas é essencial para uma visão mais completa da nossa história. Agradeço a vossa companhia e, como sempre, convido-vos a continuarem connosco nas próximas conversas. Até lá, mantenha-se curioso e continue explorando a história. Se foi do vosso agrado, deixem um gosto e partilhem com os vossos amigos.